Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos mais uma vez aqui com o escudo da vida para trazermos uma palavra para abençoar e edificar a sua vida. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3, para tratarmos um assunto muito simples, apesar que muitos fazem confusão, muitas pessoas causam problemas com respeito àquilo que a Bíblia traz de uma forma tão simples. É acerca do divórcio. Posso me divorciar? É correto? Se eu casar, eu posso separar? Se eu separar, eu estarei cometendo algum pecado? Muitas são as pessoas que têm dúvida acerca do divórcio. E eu quero que você acompanhe o texto sagrado comigo. Em Mateus, capítulo 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Observe que os fariseus, ao chegarem até Jesus, experimentando Jesus, faz a seguinte pergunta: se é correto, se é lícito, se Deus aprova o marido, por qualquer motivo, deixar, abandonar, divorciar-se da sua esposa. O Senhor Jesus pergunta a ele, refrescando a memória deles: vocês não conhecem as Escrituras? Como o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e o propósito é deixar ao homem pai e mãe, unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. O Senhor Jesus ali já citou Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde o texto sagrado mostra esta bênção sobre a família. Mesmo Adão e Eva não tendo ali pai, mãe biológico, então ele já determinou que o homem deixaria pai e mãe e iria unir-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Eles, porém, continuam insistindo e dizem: mas Moisés permitiu abandonar e dar carta de divórcio. E o Senhor Jesus disse: sim, por causa da dureza do vosso coração, por causa da incredulidade, onde muitos, infelizmente, tratavam a mulher de qualquer jeito, e muitas das vezes o divórcio era uma dor menor do que o homem ter que maltratar, destruir e talvez até mesmo atentar contra a vida daquela mulher para ficar livre dela. Porém, o Senhor Jesus disse: não foi assim que o Criador fez. O Criador, desde o princípio, ele não se alegra com a separação, porque os dois serão uma só carne. Ele diz no versículo 9 do capítulo 19 de Mateus, ele deixa bem claro que isso seria permitido em caso de relação sexual ilícita, ou seja, o adultério. Então, isso é o próprio Senhor Jesus quem fala. Isso não é teoria de homens, isso não é religiões, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto de uma forma simples, dizendo que a mulher está ligada ao marido enquanto vive, né? Enquanto o marido está vivo, a mulher está ligada ao seu marido. Porém, morrendo o marido, fica ela desobrigada da sua lei, da sua obrigação, do seu casamento. Se o marido vivo ainda, a mulher casar-se com outro, ela comete adultério. Porém, se ele morrer
então fica ela livre para contrair novo casamento. Então observe que se você pegar uma palavra e unir com a outra, com o que Paulo diz, com o que o Senhor Jesus disse, você vai chegar a uma conclusão, que de duas formas o casamento ele chega ao fim. Uma é se o marido morrer, mas o Senhor Jesus diz que a outra é se houver traição, se houver relações sexuais ilícitas. A mesma coisa o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 38 e 39, ele fala, ele dá essa orientação, onde o casamento ele é rompido através da morte, e ele fala isso com toda propriedade. Agora, muitas são as pessoas que elas, por não analisarem as Escrituras, e o Senhor Jesus disse que muitos erram por não examinar as Escrituras, acabam se esquecendo de que a palavra de Deus, ela não traz tudo só em um livro, mas a pessoa ela tem que examinar para que ela possa ali descobrir a verdade. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, o próprio Senhor Jesus disse, foi dito, aquele que deixar sua mulher e dar-lhe carta de divórcio, está então obedecendo a lei de Moisés, e ele não proibiu em momento algum da carta de divórcio em caso de relação sexual ilícita, mas ele continua afirmando em Mateus 5,32, que em caso, eu porém vos digo, em caso de relações sexuais ilícitas, tirando, então pode deixar. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus, ele não coloca um fardo a ponto de dizer, não, você mesmo sendo traído, mesmo sendo quebrado a aliança, você deve permanecer com essa pessoa. Não, duas coisas quebram a aliança do casamento, a morte e a infidelidade conjugal. Isso não tem como negar. Se você analisar Mateus capítulo 5, os versículos 31 e 32, o próprio Senhor Jesus ensina. Se você analisar Mateus 19, do versículo 3 ao 9, você vai chegar a essa conclusão sem sombras de dúvidas. Agora, de repente, você diz, quer dizer que Deus aprova o divórcio, pastor Adelson? Deus, então, ele é a favor do divórcio? Não que Deus seja a favor do divórcio. As próprias Escrituras mostram isso. O livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. O casamento não nasceu no coração do homem, o casamento nasceu no coração de Deus. O casamento não foi um projeto terreno, mas foi um projeto celestial. Foi o próprio Senhor que viu a necessidade do homem ter uma auxiliadora, do homem não estar só. Como era tão bom que o homem não estivesse só. Agora, muitas são as pessoas que têm banalizado o casamento, o matrimônio. Tem se esquecido do que diz Hebreus capítulo 13, versículo 4, que digno entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros. Então a pessoa ela tem que de fato analisar com quem ela vai casar, com quem ela vai construir uma vida a dois, para que ela não caia na banalização do mundo, onde muitos dizem, eu caso na sexta, a lua de mel é no sábado e no domingo, e na segunda, se não der certo, a gente se separa. Muitos têm banalizado, até mesmo dentro de instituições religiosas. O casamento é uma bênção de Deus, o casamento é uma dádiva. Muitas são as pessoas que não conseguem ter esse discernimento. Em Mateus, quando o Senhor Jesus fala acerca do compromisso e da sinceridade, da verdade que é o casamento, alguns dos discípulos dizem, sendo assim, é melhor que o homem não se case. Os discípulos entenderam como era sério a questão do casamento, porque muitos não conseguem entender. Quantas são as pessoas que já casam com esse propósito? Se não der certo, a gente separa. Quer dizer, banalizou. Pessoas que muitas das vezes, como os fariseus, por qualquer motivo quer abandonar sua esposa, engordou, então, olha, larga. Emagreceu muito, larga. Teve um problema, larga. Não. Só existe duas formas que a aliança do matrimônio é rompida, segundo as Escrituras Sagradas.
uma a morte e a outra havendo infidelidade conjugal. Porém, mesmo assim, mesmo a parte inocente, vendo que vale a pena, se a parte que errou, que quebrou a aliança, se arrepender e querer insistir em morar com essa pessoa, que de fato essa pessoa ela possa, sabe, dar essa oportunidade, porque o próprio Deus é a favor do casamento. Nós oramos para que o casamento, as famílias não venham se desfazer, mas para que sejam transformadas. Olha, pense nisso, não haja dentro dos seus pensamentos, muitas das vezes egocêntrico. Antes de tomar uma atitude, pense em você, mas também pense da sua esposa, pense nos seus filhos. Não haja de qualquer jeito. O casamento não é qualquer coisa, o casamento é uma bênção, uma dádiva de Deus. O divórcio não é uma porta de saída, mas o divórcio acaba se tornando uma porta de emergência, onde a pessoa só sai nessa condição, que não tem mais jeito, para não morrer, e ela acaba saindo, acaba sendo porta de emergência e não porta, então, de saída. Então, toma posse dessa palavra, que a sua família, que o seu casamento seja abençoado, desfrute do melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro com mais um Escudo da Vida.